Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa do Rotary Club de Tupã, programa Mão na Roda. O Rotary Club, que é uma entidade, um clube de serviços que presta serviço à comunidade, que deseja o bem-estar da sociedade e que procura, com o seu esforço, com os seus padrões de ética e de moral, levar o melhor para aqueles que necessitam. E eu gostaria de citar e lembrar que nós já estamos em outubro. E outubro, no dia 12, além do aniversário da nossa querida cidade de Tupã, é também comemorado o Dia da Criança. Veja bem, as emissoras de televisão já estão fazendo propaganda, as lojas vendendo seus produtos, as indústrias de brinquedo intensificando as propagandas também, os importadores trazendo os mais diversos tipos de produto, de novidade para as nossas crianças. Nós temos propaganda na televisão também de doce, guloseima, parques temáticos, tudo para tentar alegrar as nossas crianças. E é claro, as crianças ficam eufóricas pensando nessa data. Eu tenho 2 adolescentes em casa, um de 15 e um de 13 anos, e já me perguntaram: pai, o que é que nós vamos ganhar no Dia da Criança? E pensando, claro, em ganhar alguma coisa. Nós temos um padrão de vida razoável, nós até tentamos fazer alguma coisa pelos nossos filhos, pensamos num presente. Na igreja nós homenageamos as crianças, fazemos um trabalho especial no Dia da Criança, mas será que nós estamos a ponto de comemorar mesmo? Será que nós temos o que comemorar? Vamos parar um pouquinho e pensar. Como eu disse, quem tem um padrão de vida razoável pode fazer alguma coisa, mas a realidade das nossas crianças, a realidade da criança brasileira, como é que ela está hoje? Então eu peguei no site da Unicef um relatório sobre as crianças brasileiras e eu fiquei preocupado, até porque sou também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu quero que você ouça apenas alguns dados que eu anotei. O Brasil está em segundo lugar no mundo em índice de violência, de risco e de violência, contra as crianças. Segundo lugar no mundo no índice de risco e violência contra as nossas crianças. Nós só perdemos para o México. 40,2% das crianças e adolescentes brasileiros vivem em situação de pobreza. 40,2% das crianças e adolescentes em situação de pobreza. Eu estou fazendo questão de repetir os dados pausadamente para você assimilar. 24 mil crianças vivem hoje nas ruas brasileiras. Elas não têm casa, ou se têm casa não podem voltar. Estão na rua. Nas grandes cidades, nas capitais, nós encontramos centenas e centenas de crianças vagando pelas ruas. A cada ano, cresce em média 14,3% o número de apreensão de crianças e adolescentes por crimes como vandalismo, desacato, tráfico de drogas, lesão corporal, furto, roubo e homicídio. É um absurdo, 14,3% de crescimento ao ano. As crianças estão sendo vítimas do tráfico. Nós todos sabemos, nós todos estamos vendo, e percebemos também que o poder público não tem capacidade ou desejo político, quem sabe, de fazer alguma coisa para diminuir essas diferenças, para resolver esse problema. Então o que acontece? Acontece que a iniciativa privada, as organizações não governamentais, entidades de cunho assistenciais procuram fazer o seu melhor. Nós temos visto aqui na nossa cidade, nós temos entidades dedicadíssimas à criança e ao adolescente, com toda a dificuldade financeira, dificuldade de pessoal. Eles estão fazendo um trabalho primoroso. Eu repito, como presidente do CMDCA, eu tenho acompanhado, eu tenho visto.
Mas para falar sobre isso, para falar sobre essa situação, nós temos uma convidada ilustre, que é a dona Antônia Aparecida Rufino. Dona Antônia é presidente da ONG Artevidas. Aliás, dona Antônia, segundo me consta, há 20 anos a senhora é presidente da ONG Artevidas. Da ONG Artevidas há 20 anos. 20 anos a senhora está lá. E ela nos dá hoje a satisfação, o prazer de participar aqui do nosso programa. E nós vamos bater um papo agora, vamos conversar um pouquinho e vamos falar sobre esses números. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esses números que eu passei aqui. Dona Antônia, a senhora está bem? Estou bem, graças a Deus, tudo bem. Eu já disse que é uma honra receber a senhora aqui, né? Uma satisfação. Eu reitero o respeito e o carinho que eu tenho pela senhora, viu? Tenho muito respeito mesmo pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelas lágrimas derramadas e pelos sorrisos abertos em relação à ONG Artevidas. Mas antes da gente falar de ONG, de criança, vamos falar um pouquinho da dona Antônia. A senhora é natural de onde? Eu sou natural de Dois Córregos. Dois Córregos. Uma cidadezinha perto de Jaú, uma cidade importante, né? Já foi polo de filme, de tudo, né? Acho Verdade? Ela foi feito um filme lá, muito bonito, na cidade de Dois Córregos. Vizinho de Jaú, Barra Bonita. Eu passei já por Dois Córregos, eu fui a Ibitinga. Né? Próximo também, não é? Eu nasci em Dois Córregos. Nasceu em Dois Córregos. Isso. E a sua família também, todos de Dois Córregos ou não? O meu pai, ele era de Brotas, ele nasceu no Rio de Janeiro, o pai dele era carioca, meu pai também era carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Muito bem. E aí, depois de um certo tempo, mudou, né, para Torrinha, Lacerda Franco, e a gente foi ficando naquela região toda ali, Dois Córregos, Jaú, Mineiros do Tietê, eu fui criada por ali. E Tupã, quando que a senhora chegou? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui morar num convento, que tinha em Pederneiras, Convento Sagrado Coração de Jesus. Eu ia ser freira. Aí eu fiquei morando nesse convento até os 15 anos. E nesse período, meu pai mudou para Tupã. E eu, de vez em quando, eu vinha visitar meus pais. Ele exercia que atividade profissional? Meu pai era ferroviário. Sim. Por isso essas mudanças constantes de cidade. Então, em virtude do trabalho na ferrovia, ele mudou-se para Tupã, veio morar em Tupã. Isso, naquele tempo, falava assim, permuta. Sim. Aí, alguém que queria mudar para aquela cidade, trocava com meu pai. E isso podia. E era assim, resolvia rapidamente. Meu pai resolveu mudar para Tupã, porque eu ouvia falar que Tupã era uma cidade que estava prometendo, né? Então, meu pai resolveu mudar para cá. E eu estava morando no convento nessa época. Sim. Aí, de vez em quando, a irmã superiora trazia para visitar meus pais. E aí, quando ela trouxe, cheguei aqui em Tupã, eu falei para ela que não queria ficar mais no convento. Que não queria voltar mais, gostou de Tupã? Aí voltei só para buscar minhas coisas e vocês eram em quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos. 5 irmãos? 4 agora, né? Um faleceu, mas somos em 5. 5 irmãos. Aí a família mudou-se para Tupã, e a senhora já tinha 15 anos nessa época? Já tinha 15 anos. 15 anos. E aqui a senhora estudou nas escolas de Tupã? Eu já estudava, né? Lá em Dois Córregos. Sim, com 15 anos já tinha uma... Eu acabei, né, de completar o 2º grau e casei muito nova também, né? Casou-se com meu primeiro marido, Não, né? Com quantos anos? A senhora disse muito nova, quantos anos? 16 anos. Com 16 anos. Recém-saída do convento, já casou-se? Já casei. E filhos, teve quantos? Eu tenho 6 filhos. Tem 6 filhos. Eu mudei, aí depois, né, eu mudei para Santo André. Trabalhei na Beneficência Portuguesa, fiz cursos de enfermagem. Aí já casada? Já casada. Sim. Eu tive meu primeiro filho, né? Que é essa maravilha, que é o Rogério, né? O Rogério tive ele com 19 anos, o Rogério. Sim, trabalha aqui na TV Câmara, faz o jornal. Rogério nasceu em Santo André. Ele nasceu em Santo André? Nasceu lá. Mas se ninguém sabia, hoje nós fizemos uma revelação sobre o jornalista aqui da emissora. Ele é professor também da faculdade, né? Ele é, da FACAT. Da FACAT, muito bem. E aí lá em Santo André, quanto tempo a senhora permaneceu lá? Olha, eu fiquei tempo, viu? Eu mudei de volta para Tupã em 1981. Eu voltei. Aí eu voltei de mudança, né? Com filho, com tudo. Só tinha o Rogério ou já tinha mais? Não, já tinha todos. Já tinha 6 todos. Filhos. Nessa época já veio com a família toda. Isso. Até porque, nessa época, a cidade de Santo André, como as cidades da Grande São Paulo, estavam crescendo muito rapidamente
E entre viver na capital ou na grande São Paulo e viver no interior sempre foi melhor, né? Aqui é muito melhor para educar os filhos, para se viver. Muito melhor, viu? Mas eu gostava muito. Eu morei muito tempo também em São Caetano do Sul. Sim. E eu nunca tive problema em morar lá com todos os meus filhos. O Rogério, que é meu filho mais velho, ele era campeão do clube do xadrez, campeão mirim de xadrez. Sim. E depois ele queria fazer um curso da aeronáutica e ele viajava, ele pegava o subúrbio, o metrô. Ele ia sozinho para São Paulo para fazer esse cursinho da aeronáutica. Aí depois, naquele tempo tinha menos perigo, né? Tinha menos perigo. Eu morei muitos anos em São Paulo, dona Antônia. Eu estudava, eu saía, muitas vezes saía da faculdade 11h10 da noite, morava num bairro longe, né? Que antigamente falava-se o bairro do Limão, que era um bairro violento em São Paulo. Hoje não, hoje já está ali no centro, né? Minha mãe continua morando no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Depois mudei-me para Casa Verde, nessa mesma casa onde minha mãe mora. Eu nunca fui assaltado, eu nunca tive nenhum problema, né? Muito pontual, pelo menos naquela época era muito pontual, né? Havia violência, sim, como sempre, mas não na maneira como nós vemos hoje, não é verdade? Não, meus filhos foram criados lá, eles iam para a escola, falando que o Rogério vinha sozinho para São Paulo. Nunca teve problema, não. Né? Hoje, né, que tá, mas eu acho que Santo André e São Caetano são cidades maravilhosas para morar ali e não tem muita violência. Continua bom lugar para se viver, né? E nesse seu retorno aqui para Tupã, a senhora disse que trabalhou como enfermeira lá. Isso, na Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E a senhora veio também trabalhando como enfermeira ou não? Nessa época não. Já deixou de trabalhar? Não, aí quando eu mudei para cá eu já não fui mais trabalhar, não. Sim. Só fui ficando dona de casa mesmo e ajudando. Eu trabalhei para ajudar os vicentinos, né? Sempre fazendo assim um trabalho social. Às vezes não estava nem com nenhuma entidade, nada, mas sempre trabalhando nessa causa. Sempre trabalhando em causas humanitárias. Sempre, porque eu gosto. Quer dizer, a senhora já estava, isso já estava dentro da senhora. Tanto que era o seu desejo ser freira, né? Uma moça, uma jovem, uma mulher que deseja ser freira, seguir a carreira religiosa, é porque tem um desejo profundo de servir, de doar-se em favor dos outros. E a ONG Arte Vidas? Vamos começar a falar um pouquinho da ONG. Como é que a senhora foi para a ONG Arte Vidas ou a senhora fundou a ONG Arte Vidas? Como é que isso aconteceu? A ONG já existia ou não? Não, a ONG não existia. Eu trabalhava no salão comunitário ali do Jardim Marabá, sim, com algumas crianças, e à noite eu ia lá no Lotes Urbanizados, sim, naquela época chamado de Rocinha. Sim. E eu conheci as crianças lá e fiquei gostando das crianças e gostei do local também. Mas nessa época que a senhora trabalhava no salão comunitário do Jardim Marabá, ainda não era ONG, era só um trabalho com crianças. A ONG nem existia. Não existia. Eu fazia um trabalho assim, voluntário, não tinha nome, não tinha nada. Sim. E eu comecei a ir lá no lote urbanizado e ficar com as crianças na rua mesmo, porque lá não tem quintal. Sim. Lá só tem a casa e já a rua. E aí eu comecei a comemorar o aniversário das crianças na rua, e levavam rádio e eles dançavam, e comecei a ensinar a fazer um trabalhinho para o Dia das Mães, no meio da rua mesmo, e assim foi indo. Aí quando foi um dia, eu olhei do lado ali, olha, tanto tempo que eu estava lá e não tinha pensado. Eu olhei do lado do salão comunitário e vi aquele espaço lá do Laticínio União, já estava falido há 13 anos. Aí eu pensei, né? Eu falei, puxa, dá para fazer alguma coisa ali. Mas aí eu não sabia a história daquilo, nada, de quem era. Aí fui buscar a história. Aí me falaram, né, que era um laticínio desativado, sim, que o proprietário era de São Paulo, dono do Moinho São Jorge. E aí eu comecei a corrida, né? E fiquei sabendo que ia ter um leilão e que o advogado do laticínio ia vir para acompanhar o leilão. Sim. Aí eu fiquei um dia inteiro lá esperando ele. Na época, tinha um anjo também, que era a dona Maria Cristina Cismeiros, da academia. Sim, sim. Ela ficou junto comigo. O professor Valdemir, lá do Maestro, que certo, foi nosso prefeito aqui. Também. Levei ele também para ver o espaço, para falar para ele se que dá para mim fazer alguma coisa. E aí eu arrumei uma diretoria e comecei a montar, né, o estatuto. Bom, primeiro, antes de montar o estatuto,
Como é que foi o seu encontro com o advogado do laticínio fechado? Então, aí eu expliquei para ele, né? Falei, ó, queria montar um projeto assim, assim, queria ver, né, se a gente podia ficar aqui, a gente cuida do prédio. O prédio todinho abandonado, não tinha água, não tinha luz, não tinha telhado, não tinha nada. Só uma plataforma que tem até hoje lá. Não tinha piso. Aí ele falou, não, é seu, eu vou chegar em São Paulo, faço o contrato e mando para você, de comodato. Sim. Assim foi feito. E aí a gente começou lá. Logo no início, eu tinha 80 crianças. Puxa, eu tenho as fichas lá até hoje. As crianças do lote urbanizado, que hoje são adultos, casados, vinham todos vinham. Porque tinha alguma atividade, porque tinha alguma coisa. Quer dizer, aquilo que começou com umas brincadeiras de rua, aquilo que começou com comemorar Dia da Criança, Natal, etc., na rua, aniversário na rua, aquilo que começou como um ensino de artes para as crianças, se é que nós podemos chamar assim, agora está tomando forma, já tem um prédio em comodato e começa a surgir, então, uma organização não governamental. Então, mas antes disso, Sim. o que me chocou é que eu comecei a ir lá, Sim. até eu já contei uma vez essa história que muita gente sabe. Eu comecei no lote urbanizado e as crianças lá, muito pobres, eles comiam do lixo. Na época tinha o lixão. Sim. E eu acompanhei as crianças algumas vezes. Aí eles pegavam um pacotinho de bolacha, que tinha um pouquinho, comia. Garrafa de refrigerante, estava estufada, com um pouquinho de refrigerante, bebia. Copinho de Danone, levantava a tampinha, lambia. E uma vez, que mais me chocou foi um menino, sabe? Que hoje ele já é moço. Ele achou uma sacolinha, amarradinha, e abriu. E a sacolinha tinha macarrão e arroz, que estava ali dentro, não estava deteriorado nada. Só que era lixo. Sim. Aí ele abriu a sacolinha e separou o arroz, o macarrão e comeu. Lata de pescadinha, eles lambiam. E pegava tudo que achava no lixo e comia. Quer dizer, e em situação de absoluta pobreza, né? Isso eu nunca vou esquecer. No lixo se acha muita coisa. Uma vez eles acharam ovos inteiros, assim, amarrado num saquinho no lixo. Foi no lixo e não tinha quebrado, o ovo estava lá inteiro. Aí uma vez comeram, ali perto do pesqueiro do Flávio, jogaram lá na caçamba salame, mussarela, frios, presunto. E eles cataram. Eu estava junto. Eu falei, não pega, que isso faz mal. Falei, não, nós estamos acostumados. Comeram. Deu uma alergia em todo mundo. Aquilo lá, sabe? Então, eu comecei a ver tudo isso. Na verdade, foi uma intoxicação alimentar, intoxicação. Né? Que coisa Aí, quando terrível. eu comecei ali na ONG, comecei de sábado à tarde. Eles vinham, traziam as outras crianças, os maiores traziam os menores. Eles vinham pelo meio do pasto, eles uma vez correram de boi, subiam na árvore. Todos eles têm história para contar para os filhos e para os netos, todos. Né? E a senhora, dá para escrever um livro com todos esses... Dá mesmo. Não é eu mesmo? Conheci todo o pessoal de lá, as mulheres, sabendo da história de cada uma, marido preso, as que engravidaram na penitenciária. Aquilo tudo foi ficando no meu coração. E sabe, dona Antônia, às vezes as pessoas acham que tudo isso está longe. Não. E a senhora vivenciou isso muito perto de nós. Muito, a senhora acabou de falar agora, eu sei como é que é a vida das crianças. Nós vamos combinar uma coisa. O nosso papo está indo muito bem, as histórias estão ficando interessantes, mas nós temos que fazer um breve intervalo. Nós vamos fazer um intervalinho rápido e depois nós vamos voltar que eu estou gostando do que nós estamos falando e é bom que o nosso telespectador saiba que muitas coisas estão acontecendo bem próximos de nós. Ou se não estão hoje desta maneira, já aconteceram. Então eu peço uma gentileza a você, aguarde-nos só um pouquinho. Nós temos um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Mão na Roda, entrevistando a Dona Antônia da ONG Arte Vidas. Até já!